Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês, participar desse evento tão importante. Estou aqui com os colegas da Samarco, que vieram prestigiar também o evento. Obrigado, participação de todos. Bom, gente, hoje eu vim basicamente para apresentar e compartilhar com vocês como nós estruturamos o nosso retorno operacional na Samarco. Então, basicamente, a nossa ideia é o que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Bom, Samarco. A Samarco é uma empresa brasileira, produtora de pelotas de minério de ferro. E, Joseph, nós somos um ano mais novos do que a revista Minérios. A partir do ano que vem, nós vamos comemorar 50 anos a empresa. A empresa nasceu de eu diria assim, de um processo inovador, eu diria até ousado, com o objetivo de transformar o Itabirito, que até então era considerado como estéril, num produto de alto valor agregado. Bom, a Samarco hoje ela tem duas unidades industriais, uma nos municípios de Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais, e no município de Anchieta, no Espírito Santo, onde ficam as usinas de pelotização e também o porto próprio. A composição acionária da Samarco, ela é dividida, 50% pertence à BHP e 50% pertence à Vale. Somos 20 mil empregados, dos quais 3 mil são próprios e 17 mil contratados. Atualmente, nós somos a terceira maior exportadora de minério de ferro do mercado transoceânico e 98% da nossa produção é destinada para exportação. Ok? Bom, gente, eu diria que esse gráfico é um gráfico que é a forma que engenheiro costuma contar a história, né? E a história da Samarco é contada aqui nesse gráfico de produção de pelotas. Se a gente olhar aqui no canto esquerdo, inferior esquerdo, o início das operações ocorreu em 1977. Nessa época, nós entramos com o concentrador 1, o mineroduto 1 e também com a usina de pelotização 1. E aqui, de novo, eu reforço o ponto de inovação do projeto, lá da década de 1970, com o modal mineroduto, para transportar materiais de Minas para o Espírito Santo. Nessa oportunidade, então, que chamamos ali de P1, o patamar de produção era em torno de 5 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro, e nós ficamos nesse patamar durante 20 anos. A partir de 1997, iniciamos, então, um ciclo de expansão. O primeiro, que nós nomeamos de P2P. Nessa oportunidade, nós fizemos uma expansão do concentrador 1, que já existia, e fizemos uma nova usina de pelotização no Espírito Santo, a segunda usina de pelotização. A partir daí, em 2008, entramos com P3P. Nessa oportunidade, aí sim fizemos um novo concentrador, o concentrador 2, um novo mineroduto, o mineroduto 2, e uma nova usina de pelotização, a usina de pelotização 3, também lá no Espírito Santo. E, em 2014, iniciamos a operação do projeto P4P. Mais uma vez, um novo concentrador, o concentrador 3, um novo mineroduto, o mineroduto 3, e uma nova usina de pelotização, a usina de pelotização 4. Com isso, em 2014, nós atingimos aproximadamente 27 milhões de produção de pelotas. Bom, no dia 5 de novembro de 2015, nós tivemos o rompimento da barragem de Fundão. Esse evento é um evento que nos causa uma profunda,
eu diria que mais do que uma preocupação, um profundo consternação, desculpa, em relação às vítimas, em relação às famílias das vítimas e principalmente em relação ao dano causado. Mas esse evento, gente, de alguma forma, ele mudou profundamente a nossa percepção sobre a empresa. Após entendermos todas as consequências, nós optamos em retomar a empresa de uma forma diferente. E ela foi estruturada daquela segundo bloco. Dividimos a retomada em 3 etapas, que nós nomeamos de momentos. Momento 1, que é o M1, e aí sim, voltamos com a produção de 26% da nossa capacidade instalada, no final de 20, início de 2021, e nessa ocasião o investimento foi da ordem de 650 milhões de reais. No final de 2024, início de 2025, implementamos o que nós chamamos de momento 2. E aí, nessa oportunidade, nós voltamos com os ativos que tinham sido implementados no projeto P3P, o concentrador 2 e a pelodização 3, e o investimento para essa retomada foi da ordem de 1,6 bilhão de reais. E agora, é o motivo que a gente está aqui para conversar com vocês, é basicamente o terceiro e último momento, é aquele onde nós iremos atingir 100% da nossa capacidade instalada. E aí sim, chegando próximo aos 27 milhões de produção de pelotas de minério. Nesse caso, nós teremos que voltar com os ativos mais antigos, o concentrador 1, as pelotizações 1 e 2, e o CAPEX, o investimento previsto já é bem maior, da ordem de 13,8 bilhões de reais. Gente, antes de mudar desse slide aqui, eu queria dizer assim, existiu uma decisão estratégica muito grande no bloco da esquerda, que é o bloco das expansões, para o bloco da direita, que é o bloco da retomada. Foi a decisão de iniciarmos e voltarmos, retomarmos a produção sem o uso de barragem de rejeito. E essa decisão implica um investimento tecnológico muito grande, e implica em termos a possibilidade de filtrar o rejeito, de desaguar esse rejeito e de empilhar seco esse rejeito. Então, a retomada ela já foi concebida e ela vai ter continuidade de nós operarmos sem o uso de barragem de rejeitos. Bom, momento 3, então, entrando um pouco mais no detalhe, o momento 3, mais uma vez, então, ele visa atingir 100% da nossa capacidade instalada e, como pode ser visto através dos momentos 1, 2 e 3, uma retomada gradual, segura e sustentável. Esse é o principal objetivo que nós temos nessa trajetória da retomada. Esse investimento de 1,3 bilhões de reais, ele é um dos maiores investimentos privados no país. E o escopo desse investimento, ele prevê não somente a revitalização e modernização dos ativos mais antigos, como também a implementação de novas áreas, implementação de novas pilhas para disposição do rejeito seco. Com isso, o projeto ele se estende até 2031 e serão gerados 13 mil empregos, aproximadamente 13 mil empregos, sendo que em Minas, aqui em Minas, aproximadamente 9 mil empregos entre próprios e terceiros e 4 mil empregos entre próprios e terceiros no Espírito Santo. Com isso, a Samarco ela vai retornar à sua posição de segunda maior produtora e exportadora de pelotas de minério de ferro no mercado transoceânico. Gente, indo aqui para o final da apresentação, eu queria reafirmar e destacar quais são os compromissos da empresa, quais são os compromissos da Samarco, principalmente nessa etapa de retomada operacional. Primeiro, dos nossos compromissos, segurança como um valor inegociável. E aqui, gente, eu não falo em segurança somente do ponto de vista de segurança do trabalho.
não somente de segurança das pessoas, mas também segurança das estruturas geotécnicas, segurança da governança, segurança da sociedade do modo geral. A mineração sem barragem de rejeitos também é um compromisso, conforme já afirmei para vocês. Programas socioambientais sejam robustos e comprometidos com as comunidades, principalmente as comunidades anfitriãs, as comunidades do entorno. Investimento em novas tecnologias também, para que a gente possa sempre ter uma mineração mais segura e mais sustentável. E, por último, no caso específico da Samarco, nós também temos um compromisso muito forte, muito importante, que é o cumprir o acordo de reparação, que é o acordo do Rio Doce. Esse acordo foi feito com vários órgãos governamentais e ela teve a homologação do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é uma obrigação, um compromisso que nós temos. E, por último, queria também deixar uma mensagem aqui no fórum, no workshop. Queremos que a presença da Samarco permaneça para além da operação, construindo oportunidades e contribuindo para o desenvolvimento dos territórios. Gente, muito obrigado pela oportunidade de trazer aqui um pouco da história da Samarco, um pouco do momento que a gente está vivendo. Nós temos aqui um link para que vocês queiram ter mais informações sobre a retomada, sobre a Samarco. Vai ser um prazer recebê-los tanto no link quanto também na Samarco, quando tiver a oportunidade. Muito obrigado, gente. Um bom dia para todos.